Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar sobre Umbanda, Espiritismo, espiritualidade. E a minha reflexão hoje seria o seguinte: a gente tem o nosso dirigente, pai de santo, mãe de santo, o dirigente do terreiro. Um bom dirigente é aquele que vai estar sempre ajudando os seus filhos, a sua assistência, fazendo os trabalhos espirituais e magísticos para que aquelas pessoas que as procuram tenham um resultado esperado dentro do que é espiritualidade. Eu procuro, nessa minha fala, dar a entender que a Umbanda ela é mais para a gente crescer espiritualmente do que ficar buscando coisas materiais. Eu acredito que materialmente a gente tem que crescer dentro do nosso próprio esforço. A espiritualidade ela pode abrir nossos caminhos, ela pode dar uma oportunidade para a gente agarrar. Agora, ficar buscando um componente espiritual para conseguir coisas materiais, a gente tem que pensar duas vezes sobre isso. Mas o fato aqui é falar sobre o pai de santo, a mãe de santo, o dirigente, o sacerdote, aquele que busca, através da sua missão, atender tanto aos filhos que trabalham com ele, quanto a sua assistência. E aí a minha pergunta é: o pai de santo ajuda a sua comunidade e os seus, mas quem ajuda o pai de santo, né? Quem ajuda o sacerdote? Porque a pessoa que está na liderança de uma estrutura religiosa, ela também pode ser acometida por várias coisas da sua vida, doenças na sua família, problemas de trabalho, problemas espirituais. Quem auxilia ele? A gente sabe que a Umbanda é uma estrutura espiritual que te dá ferramentas para poder trabalhar isso, tá? Mas muitas vezes a gente tá com a cabeça tão desnorteada que a gente não tem cabeça para fazer essas coisas. A gente sabe também que nesse momento a espiritualidade fala, mas vamos pensar num quadro assim, do pior que possa acontecer. O dirigente, ele não tem condições psicológicas para poder olhar para a sua própria vida. Quem vai auxiliá-lo? Aí a gente tem duas consequências, duas vertentes aqui de pensamento. A primeira vertente é: se o dirigente é um filho de santo, quem vai auxiliá-lo é o pai de santo dele, é a mãe de santo dele, é o dirigente dele. Mas vou dar o exemplo lá da minha casa. A minha mãe de santo, ela veio de um terreiro que fechou porque o dirigente do terreiro faleceu, morreu, e ela, a partir daí, houve uma cisão lá no terreiro. Uma parte desse terreiro foi fazer uma coisa e outro grupamento veio com ela, e ela virou dirigente de um terreiro. Então, ou seja, se a minha mãe de santo estiver passando por um problema espiritual, ela fica desguarnecida, tirando aqui o foco da espiritualidade, todos os trabalhos e ferramentas magísticas e orientadas pela espiritualidade que ela possa receber. Quem poderia ajudá-la? No caso, a minha mãe de santo. Eu vou dizer, meus irmãos, a gente está dentro de uma casa que lá é para que a gente vire uma família. Então, por exemplo, eu sou médico. Isso quer dizer que eu, sendo médico, não posso adoecer? E eu adoecendo, eu tenho que ser tratado por quem? Por mim mesmo?
Ou seja, se eu me adoeço, eu vou procurar alguém que está de fora das circunstâncias para observar a minha vida e ver qual é a melhor forma de tratar, a melhor forma de observar. E aí, o que eu posso dizer é um pare de santo, dirigente, sacerdote, qualquer nome que você queira dar, zelador. Quando passa por uma circunstância dessa, nós somos uma família. Nós somos as pessoas que podem sim auxiliar o nosso dirigente. Como nós podemos auxiliá-lo? Sendo mais leves. Por quê? Porque a gente tem filho de santo que é resistente, que não estuda, que não trabalha direito dentro das suas questões espirituais, que não ajuda a administração do terreiro. Então, você pega como um filho de santo ali, você pode ter sim a sua parcela de cuidado com seu pai de santo, do seu dirigente. Então, eu, graças a Deus, nunca tive uma missão sacerdotal. Eu não me vejo como sacerdote. Porque eu acho também que é uma responsabilidade muito grande. Eu já na minha vida tenho uma porção de responsabilidades, que seja elas administrar uma clínica, administrar a minha família, tenho que também, eu ajudo na administração do meu terreiro, ou seja, a gente tenta fazer uma parte para ser mais leve. E quando você faz isso, muitas vezes você está ajudando o seu dirigente. Muitas vezes ele não vai estar nem passando por problema nenhum. Mas se você fazendo isso, você evita que você seja um problema dentro do teu terreiro como filho. Quando você cria todo um mecanismo, normalmente as pessoas que vão na nossa assistência, eles são algum conhecido nosso ou chegaram lá através de alguém, de você receber e passar uma orientação. Olha, a nossa casa aqui não faz mal, a nossa casa aqui é para melhoramento pessoal seu. Então, a entidade vai te passar uma informação, mas procura estudar, procura entender o que é esse sistema que nós estamos trabalhando, porque isso é para você, meu irmão. Então, isso já evita de chegar no teu dirigente uma porção de coisas. Na hora que você paga a sua mensalidade, na hora que você ajuda, por exemplo, eu ajudo a administrar a cantina do meu terreiro. Então, a gente comprou equipamentos, estamos fazendo, a cantina ela reverte financeiramente para o terreiro e isso auxilia, né, na parte financeira. No momento em que uma cantina auxilia, a gente vai ter irmãos que têm condição e irmãos que não têm condição naquele momento, seja por desemprego, alguma coisa na família. Aí, quem tem mais, ajuda mais. Quem tem menos, ajuda menos. Mas aí, o problema é que a gente vai ver os nossos irmãos de terreiro, aqueles espertos, que acabei de falar, quem tem mais ajuda mais, quem tem menos ajuda menos. O problema é que, muitas vezes, quem tem menos não quer ajudar em nada. O ajudar, meu irmão, é pegar uma vassoura, é limpar um vaso, limpar um congá, ajudar a limpar, ajudar o pai ou o dirigente a fazer uma firmeza. Então, quer dizer, meu irmão, que você pode ser leve. É isso que eu estou querendo dizer. E quando o pai ou o seu dirigente for acometido por uma circunstância dessa, é saber assim, já que ele está do teu lado, e eu considero, por exemplo, eles hoje da minha família, a minha mãe pequena já era da minha família, né? Ela a gente já se conhece desde que eu era pequenininha. Minha mãe pequena me viu nascer, mas eu só fui começar a chegar da parte espiritual dela agora. Então, assim, eu já considero eles da minha família. Agora, quando nesse momento em que eles estiverem passando por uma dificuldade, como você pode ajudar? É se prontificando a falar assim: pai, mãe, dirigente, sacerdote, eu tô aqui. Precisar de alguma coisa, eu tô aqui.
Você deseja alguma coisa? Você está precisando? Estou vendo que você está, de repente, uma conversa. Porque, meu irmão, você também pode ser agente da espiritualidade para que ela possa oferecer ao teu dirigente o conselho que só ele dá pela missão sacerdotal dele. Muitas vezes, numa fragilidade da vida dele, você pode ser o agente da espiritualidade de Olorum para que ele ouça um conselho também. Se você é um médium firmado, se você é um médium frequente, se você tem uma moral equilibrada. Então, sejamos leves para o nosso terreiro. Hoje, eu fico vendo e a gente fica triste, muitas vezes, de ver irmãos que são pesados ao terreiro. Aqueles que criam problema para o seu pai de santo por besteira, por não fazer uma ritualística que deveria estar se fazendo, por ser resistente, chegar no terreiro sempre com problema. Por quê? Tem problema por quê? Porque a vida traz? Não, porque não faz as coisas direito. Então, vamos auxiliar o nosso dirigente. Eles são pessoas que se prontificaram a nos auxiliar, mas nós, trabalhadores, também nos prontificamos a trabalhar. Então, é assim que eu penso que nós deveríamos tratar o nosso dirigente, com carinho e como se fosse uma pessoa da nossa família. Eu não acho como se fosse, eu acho que a minha mãe é da minha família, a minha mãe pequena é da minha família, meus irmãos de santo são os meus irmãos. A gente, é claro, que vai ter mais afinidade com um do que com outros, mas faz parte isso, qualquer família é assim. Qualquer família tem briga, discussão, mas ali a gente tem que se entender, ali a gente tem que se melhorar. Vamos pensar nisso, meus irmãos. É o que eu tenho de reflexão na data de hoje e que o Olorum nos abençoe com muito axé a todos nós. Axé, meus irmãos.